Ora, boa noite. Estou a falar hoje, dia 8/4/2020, para acrescentar mais alguma coisa relativamente à situação que o país está a viver. Eu fiz uma primeira intervenção relativamente à parte económica, essencialmente, e é essa que eu vou naturalmente dizer e falar. Nós, neste momento, estamos a viver uma situação crítica, ainda agora está no princípio. Terminou o primeiro mês de estado de emergência, de obrigatoriedade de fechar uma série de negócios e em que a economia parou na totalidade. E estamos a falar de cerca de meio mês relativamente ao mês de março. A partir de agora a situação vai começar a complicar, porque naturalmente não há nenhuma economia que possa funcionar ou que possa subsistir ou que exista empresários que possam pagar responsabilidades financeiras quando não faturam. E, portanto, todas as medidas que estão a ser tomadas pelo Governo e pelos governos não refletem a real situação que nós estamos a viver. São medidas que poderão ser consideradas, num ponto de vista económico, em que a economia abranda, mas não num ponto de vista de uma economia parada. E este é naturalmente o momento em que nós estamos a viver. E eu, na primeira intervenção, não quis abordar relativamente àquilo que achava em relação às medidas que deviam ser tomadas. Adiantei duas situações que, para mim, parecem cruciais. Que existem dois momentos essenciais nesta crise. O primeiro tem a ver com o combate à pandemia. E a segunda, o período pós-pandemia, em que a economia precisa ser relançada. Então, nesta fase, que é onde todas as famílias, e nos é pedido para haver um confinamento e ficarmos em casa, o Estado, e, portanto, tem que assumir exatamente esse papel. É por isso que existe o Estado. Então, se optassem por uma medida simples, que teria um impacto económico muito elevado, mas que seria mais barato do ponto de vista global, que esta crise vai custar, era completamente diferente daquilo que estão a fazer, que são retalhos de medidas, refazer as medidas, e sistematicamente nós ouvimos todos os dias pessoas que não estão abrangidas pelas medidas e que estão a passar situações complicadíssimas do ponto de vista de subsistência e de sobrevivência. Então as medidas que eu anunciava e que eu queria, se naturalmente alguém ouvisse, penso até que já vão um bocado tarde, mas nunca é tarde para alguém ouvir e tentar fazê-las, tem a ver com o seguinte: teria que ser atribuído um subsídio pelo Estado, porque naturalmente o Estado vai atribuir cada vez mais subsídios, porque vai haver cada vez mais desemprego, e as empresas que estão em layoff não vão conseguir subsistir em layoff, e portanto os empregados vão ter que ir para o subsídio de desemprego. Então era simples, o Estado tinha que assumir um subsídio, que poderia ser o subsídio referente ao salário mínimo, de todos os trabalhadores que tiveram que obrigatoriamente parar. Trabalhadores e gerentes, todos eles, para que houvesse uma mínima subsistência e dignidade de vida neste país. Para o Estado era uma medida muito brusca e bastante elevada em termos financeiros, tendo em conta que não se sabe quanto tempo é que isso vai demorar, mas as medidas que estão a tomar vão naturalmente ter um impacto maior, porque no futuro vão deixar a economia mais debilitada. E se fosse atribuído um subsídio de desemprego ou de paragem de emprego durante este período de pandemia, que seria um valor mínimo atribuído a todos os funcionários que pararam de trabalhar obrigatoriamente, não era necessário fazer uma série de moratórias, de disques dos bancos e etc. Porque as pessoas tinham condições mínimas para subsistir os créditos que tinham, as rendas de casa, a água, a luz, etc. Portanto, se fosse atribuído um subsídio mínimo, 600 euros por trabalhador que parou obrigatoriamente de trabalhar, nós estávamos a viver uma pandemia com toda a tranquilidade. Porque toda a gente era abrangido e ninguém tinha motivo, de certa forma, poderiam haver algumas situações em que ganhavam mais do que este subsídio que fosse atribuído, mas havia um patamar mínimo para todas as famílias e para todos os trabalhadores. A partir do momento em que isso fosse feito, as famílias e os trabalhadores ficavam em condições económicas para poder reativar a economia o mais
breve possível e o mais rapidamente possível. Quando chegasse o momento de reativar a economia, as famílias não estavam debilitadas. Pura e simplesmente, tinham vivido com dignidade e com condições para poder subsistir a este período. Isso facilitaria o desabrochar e o reativar a economia e custava muito menos ao Estado. Portanto, aquilo que eu penso é que deveria ser feito um subsídio para todos os trabalhadores que perderam o trabalho ou que pararam de trabalhar durante este período, que esse subsídio deveria ser o salário mínimo, 600 euros ou 630, e que depois parava exatamente desde o momento em que começassem a trabalhar novamente. Às empresas, para reativar naturalmente, que dessem pelo menos a todas que colocassem um trabalhador na fase subsequente de reabertura da economia, que atribuíssem um subsídio também desses às empresas. Isso iria originar a que as empresas obrigatoriamente e naturalmente iriam pôr os trabalhadores que tinham a trabalhar, porque tinham uma forma de reativar. Portanto, era simples, era atribuir um subsídio aos trabalhadores que perderam o trabalho nesta fase, incluindo os sócios gerentes, porque também são trabalhadores, e depois atribuir um subsídio por cada posto de trabalho que fosse colocado na empresa depois da reativação da economia. Durante este período da pandemia, às empresas a única coisa que poderiam fazer e que deveriam fazer era o stand-by de todas as despesas fixas que as empresas têm. E que fosse dado um período, durante os meses em que isso obrigatoriamente tivesse que ser, estamos a falar do período de pandemia e de obrigatoriedade de fecho, a partir do momento em que as empresas abriam, deixavam de ter moratórias e os valores correspondentes aos meses que eventualmente estavam por pagar, que fosse dado um período de 1 ano e meio para as empresas poderem pôr esses pagamentos em dia. E com isso resolvia-se a crise económica que veio a seguir e resolvia-se a crise que neste momento os milhares de trabalhadores que perderam o posto de trabalho e que estão neste momento a viver uma situação dramática, que aliás, diga-se de passagem, só existem 2 tipos de pessoas que não têm uma situação dramática. São os políticos, porque a esses ninguém lhes tira 1/3 do ordenado, e os funcionários públicos, naturalmente, estão em teletrabalho ou, eventualmente, alguns no trabalho ou intercalados durante um período de trabalho e depois voltam ao trabalho e que estão a ganhar na totalidade. Portanto, os trabalhadores do setor privado estão a passar dificuldades medonhas. E essas dificuldades vão se refletir depois no reativar da economia. Portanto, se existisse alguém neste país que fosse governante e que tivesse a noção do que é viver neste período, seguramente que este tipo de medidas iriam ser tomadas. Tenham um bom dia e um bom resto de confinamento em casa.